Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB, e a nossa discussão no momento é, claro, a convivência com a seca no Nordeste, sobretudo aqui em Alagoas, que passa pela maior seca dos últimos anos aqui no estado. Deputado, é importante discutir essa crise hídrica com o maior número de entidades representativas, além do governo, e aí eu enfatizo também a participação da bancada federal e também de representações do governo federal, até porque existe também um outro segmento que está relacionado aos comitês estaduais de bacias hidrográficas que podem colaborar nessa discussão, não? É claro que sim. Gorete, eu costumo dizer, mais uma vez, que o grande problema desse século é a questão hídrica. E o Brasil, que é o paraíso das águas, nós não estamos cuidando exatamente desse bem precioso que nós temos. Se levou anos, anos e anos achando que a água era um bem infinito. Inesgotável. Inesgotável. Para se ter uma ideia, a palavra água era sinônimo de tudo que era fácil. Como foi a prova? A prova foi uma água. Como vai ser o jogo amanhã do CRB contra o Ferroviário Guarani, naquela época? Ah, vai ser água. Fácil para o CSA. E por aí vai. E nós estamos sentindo exatamente. O grande problema que aflige hoje o Brasil, não só o Nordeste, no meu entendimento, é a questão da degradação do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é responsável por 70% do potencial hídrico do Nordeste. É responsável por 95% da energia gerada pela Chesf. É responsável por 300 mil hectares de projetos de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. É responsável por abastecimento de várias e várias cidades. É responsável pelo turismo, pela navegação, é responsável por uma série de coisas. E o São Francisco é um dos rios que tem mais perdido água nesses últimos 50 anos no planeta. Acho de fundamental importância a criação desses comitês de bacia. Eu fui um dos fundadores do Comitê de Bacia do Rio São Francisco, até por conta que eu representava os municípios de Alagoas no Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco, já que naquela época eu era prefeito do município de Piranhas, minha cidade. Ou seja, é fundamental se criar os comitês dos rios Paraíba. Eu visitei esse final de semana toda a região do Vale do Paraíba. O Rio Paraíba não tem uma gota d'água, da mesma maneira o Mundaú, o Cururipe, ou seja, todos os rios de Alagoas. É de fundamental importância o comitê, a criação do comitê desses rios, que principalmente que estão encravados aqui no estado de Alagoas. Deputado, importante é que também tenhamos uma atenção sobre os planejamentos estratégicos traçados por esses comitês já existentes, né? Alguns já existentes, e no sentido de cobrar ações do governo federal, do governo estadual, naquilo que esses comitês, através desses planos estratégicos, apontam para saídas do enfrentamento dessa crise hídrica, não? E como? O comitê funciona sempre como um parlamento. É ali que se discute as questões daquele rio, daqueles rios. É de grande relevância, é de uma importância enorme, tudo isso, até por conta dessa questão que nós enfrentamos hoje no planeta, que é a questão hídrica. E quero dizer a você o seguinte, nós temos como, no meu entendimento, a gente recuperar todos esses rios de Alagoas que passam por esse processo de degradação. Precisa exatamente de quê? Precisa de um planejamento. Eu, com muita honra, eu fui aluno de hidrologia do professor Abel Tenório Cavalcante. E talvez tenha sido ele, juntamente com o saudoso
professor Ivan Fernandes de Lima, me despertou para essas questões hídricas, para essas questões ambientais. O professor Abel Tenório Cavalcante, há mais de 30 anos, vem defendendo a construção de barragens ao longo dos nossos rios, principalmente os nossos rios temporários, e mais precisamente aqueles que cortam o sertão de Alagoas, como o rio Traipu, como o rio Ipanema e como o rio Capiá. Ou seja, o que precisa é exatamente, Gorete, um planejamento. Tendo-se esse planejamento e se colocando em prática esse planejamento, nós iremos recuperar todos esses rios do estado de Alagoas. Pois é, a gente fala de escassez de água e eu volto retoricamente à questão da falta de gestão do conselho gestor, do comitê gestor para o Canal do Sertão, que é uma realidade hoje constatada, não é? Até porque quem já percorreu os trechos do rio já observa gambiarras feitas que vão, de certa forma, é o início de uma distorção que pode também comprometer essa obra que está ali para criar as condições para manter o homem produtor no campo. E, de repente, pode não acontecer. Tem que se exigir uma ação mais contundente de parte do governo, deputado? E como? Principalmente por parte do governo. Você não pode explorar o Canal do Sertão sem saber, primeiramente, as áreas irrigáveis. Segundo, sem ter assistência técnica. Terceiro, sem capacitar o agricultor. Quarto, sem saber as culturas que você vai explorar ali. Terceiro, de modo que essa cultura tenha uma comercialização garantida. Sem isso, é você mandar lembrança para quem nunca viu. Até porque é uma obra que custou muito caro, não é? E como? Mas eu acredito piamente no governador Renan Filho. Agora, o que eu sinto exatamente é falta de criatividade, de ideias, por parte tanto da Secretaria de Agricultura do nosso estado, como da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu estou sentindo uma omissão muito grande dessas duas secretarias, que até o presente momento não apresentaram um plano para o funcionamento do Canal do Sertão. E, além disso, ainda tem as questões relacionadas a projetos de convivência com a seca, não é? O que se tem produzido no estado, do seu conhecimento, sobre essa questão? Gorete, em 2013, esta casa aprovou o projeto de número 444, de minha autoria, que institui uma política de convivência com o semiárido. Ou seja, esse projeto, ele estabelece, ele mostra exatamente como se conviver com o semiárido e se mostra exatamente que o semiárido é extremamente viável. E, no entanto, não se tem projetos, digamos assim, contundentes no sentido de levar essa cultura para a região. Absolutamente. Eu já disse, né, durante essa entrevista, as potencialidades que nós temos, nenhuma região do Nordeste tem. O que nós precisamos é explorar essas potencialidades que essa região que eu batizei, a região dos Lagos do São Francisco, onde o estado mais privilegiado é exatamente o estado de Alagoas. Pois é, essa situação leva a perdas significativas, não só para o agricultor, como para o produtor rural, não é? O criador também. E, nesse sentido, no plano federal, o que o senhor vê de perspectiva de o governo federal estabelecer alguma ajuda, digamos assim, para o estado, os estados do Nordeste também, no sentido desse enfrentamento à seca? Ô, Gorete, nesses últimos 40, 50 dias, o presidente da República veio a Alagoas e liberou recursos para se construir 3.000 cisternas no estado de Alagoas, como que fosse aquilo a grande solução. Pois é, eu ia perguntar, isso resolve? Primeiro, que adianta se ter cisterna e não se tem água.
Mas eu quero dar um exemplo aqui a você e os telespectadores, que eu conversando com o presidente do Sindicato Rural de Piranhas, João Raimundo, eu digo, João, por um período de 10 anos, você foi presidente do Sindicato Rural aqui de Piranhas. Quantas cisternas você conseguiu para o município de Piranhas nesse período de 10 anos como presidente do Sindicato Rural? Ele disse, Inácio, eu consegui 1.400 cisternas, ou seja, um presidente do Sindicato Rural do município de Piranhas, um presidente da República, vem a Alagoas para liberar recursos para se construir 3.000 cisternas. Isso é a mesma coisa, no meu entendimento, um prefeito que inaugura quebra-mola. Pois bem, é interessante o senhor colocar esse exemplo realista, porque um governo que recebeu, não é? Porque na condição de vice-presidente da presidente que sofreu um impeachment, Dilma, né? O presidente Temer também recebeu a maior votação da história no Nordeste e dá as costas assim aos problemas que o Nordeste está enfrentando. Seria uma avaliação concreta ou estaria exagerando no que digo, mas deputado? eu queria dizer o seguinte, ele teve aqui em Alagoas, eu disse, há uns 40, 50 dias. Mas a semana passada, ele esteve na Paraíba e entregou um enganoso e criminoso projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Nós não temos no Rio São Francisco nem a vazão ecológica. Nós estávamos com a vazão média de 700 metros cúbicos por segundo. Depois que começou o funcionamento da transposição, a vazão no Baixo São Francisco, ela baixou para 650 metros cúbicos por segundo, onde a vazão mínima, a vazão ecológica, é 1.300. Conclusão. Quero dizer a você e aos telespectadores, esse projeto é extremamente enganoso e criminoso. Nos próximos 5, 6 anos, nós não vamos ter energia para esse projeto funcionar. Esse projeto só vai atender 1% da população sertaneja. Ou seja, é extremamente enganoso. Esse projeto foi um projeto mal construído, vai apresentar defeitos enormes nesses próximos anos e, evidentemente, o Nordeste vai continuar nessa situação crítica. E a minha preocupação é que o Rio São Francisco sempre foi definido como o Rio da Integração Nacional. Esse projeto está fazendo com que esse rio se transforme, esse projeto se transforme, o rio se transforme a transposição, um projeto de discórdia da região de nós nordestinos. Eu costumo dizer que nós temos medidas muito mais simples, muito mais proveitosas, muito mais práticas para o Nordeste e, lamentavelmente, nós estamos diante desse embuste que é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Pois bem, deputado Inácio Loyola, nós vamos pedir o outro intervalo do nosso programa, o segundo e último intervalo, e no próximo bloco a gente retoma essa questão da transposição, se é a melhor saída, quer dizer, não se tem como discutir mais, porque já está praticamente em execução, não é? Mas saber identificar no que o governo federal está errando, com consequências desastrosas, gravíssimas para a região do Nordeste, sobretudo na questão hídrica com este projeto. A gente volta em 1 minuto. Já, já.